Olá, pessoal, bom dia, como estão? Iniciamos hoje, então, a nossa 8ª aula. Nas últimas 2 aulas, nós viemos trabalhando recursos, pressupostos de admissibilidade e algumas espécies. Hoje, eu vou fazer o fechamento dos recursos, trazendo todas as espécies para vocês, de uma maneira bastante objetiva, até porque vocês hoje têm o salão de extensão, então, a prioridade da instituição é que vocês participem desse evento. E esse vídeo vai ficar gravado disponível para que vocês possam acessar a qualquer momento. Essa aula, eu aproveito para trazer que ela vai ser uma aula extremamente teórica, onde eu vou trazer os conceitos, os cabimentos, artigos que embasam os recursos e as suas espécies. Então, é um vídeo que vocês vão poder consultar depois, caso vocês queiram especificar, buscar uma informação específica sobre determinado recurso, vai ser o vídeo que vocês vão ter que acessar de uma maneira mais objetiva, é esse. Haverão recursos em que eu vou repeti-los, né, que eu já falei nas outras aulas, mas serei mais objetivo na fala, em especial para que essa aula seja mais curta do que as outras foram, tá bem? Bem, pessoal, o primeiro recurso que eu trago para vocês, que é o que eu costumo dizer como sendo o recurso principal da Justiça do Trabalho, é o recurso ordinário, tá? O recurso ordinário, ele está previsto no artigo 895 da nossa CLT. O recurso ordinário talvez seja, talvez não, com certeza é o recurso que nós mais trabalhamos até o presente momento. Então, não vou perder grande tempo nele para que vocês passem a compreender que vocês já têm certamente uma ideia do seu cabimento. Então, o recurso extraordinário está previsto no 895, ele cabe no prazo de 8 dias a interposição, e ele cabe das seguintes decisões, né? Ele parte das sentenças terminativas ou definitivas, que são prolatadas pela vara do trabalho, ou como a gente costuma dizer, pelo juiz singular, ou também pelo juiz de direito, quando eles estiverem imbuídos lá da jurisdição trabalhista. Daí vocês vão ter que acessar lá as primeiras aulas para recordar. O juiz de direito, no exercício da jurisdição trabalhista, é aquele juiz juiz de direito, juiz estadual, que está numa comarca, numa cidade onde não tem jurisdição trabalhista. Então, no momento em que for necessário abordar alguma matéria de ordem trabalhista, aquele juiz de direito vai ser imbuído das funções do juiz trabalhista, do juiz federal, que é o juiz trabalhista do juiz federal, para que ele possa julgar aquele caso. E também das decisões definitivas prolatadas pelos tribunais regionais do trabalho, os TRTs, em processos cuja competência são originárias, ou seja, os processos onde iniciam no segundo grau, iniciam no TST, da decisão que sair do TST, que vai ser um acórdão, também vai caber o recurso ordinário, tá? De uma maneira bem objetiva, não quis perder muito tempo em relação ao recurso ordinário, porque é o que nós mais abordamos até o presente momento e eu acho que é o mais simples de todos, tá? Nós temos também uma outra espécie de recurso, que é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele está previsto no artigo 897 da CLT. Ele é um recurso adequado para impugnar as decisões que denegaram seguimento ao recurso, ou seja, o agravo de instrumento ele tem o papel de destrancar. É um recurso que não deu certo, o agravo de instrumento ele destranca. Por isso que a gente diz que é um recurso adequado para impugnar despachos que denegarem seguimento a recurso, ou seja, ele impugna uma decisão que não permitiu a sequência de um outro recurso. O prazo para interposição e contra-razões do agravo do instrumento é de 8 dias, tendo agora também a necessidade de preparo, antes ele não tinha antes da reforma. E tudo isso está previsto no artigo 899, no parágrafo 7º da CLT, e lá nesse artigo 899 dispõe o seguinte: no ato da interposição do agravo do instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. A questão dos 50% do valor é algo que não acontece em todos, então é importante vocês destacarem, porque é uma característica que vai poder induzir vocês ou recordar vocês de que se trata de um recurso do agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele será julgado pelo tribunal, que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. Então, quer dizer que o juiz que vai analisar, que vai apreciar o agravo de instrumento de vocês é o próprio juiz que recusou aquele recurso.
Então, só para vocês lembrarem, o agravo de instrumento, ele serve para destrancar a interposição de outro, né? Então, se vocês interpuseram um recurso ordinário e ele não foi recebido, eu vou entrar com agravo de instrumento para dizer, não, esse recurso que eu fiz, ele atende todos os pressupostos de admissibilidade, eu quero que esse meu recurso ordinário, ele siga e seja apreciado pela instância superior. Então, esse meu pedido, ele vai ser materializado por meio do agravo de instrumento. E o juiz competente para julgamento é aquele que trancou o meu recurso ordinário, nesse exemplo hipotético que eu trago para vocês, tá? Sempre que o primeiro juiz de admissibilidade negar seguimento ao recurso ordinário, recurso de revista, ou recurso de agravo de petição, recurso adesivo, recurso extraordinário, ou ao próprio agravo de instrumento, caberá a interposição do agravo de instrumento objetivando destrancar o apelo e fazer com que o mesmo ele suba à instância superior. Ou seja, independentemente do recurso que vocês estiverem, ele vai ter o objetivo de fazer esse destrancamento, inclusive os próprios agravos de instrumento. Então, cabe agravo de instrumento de agravo de instrumento denegado, tá? O agravo de instrumento ele é interposto pelo juiz que não conheceu o recurso, né? E admitindo também o chamado juízo de retratação ou reconsideração, né? Por exemplo, na hipótese em que o juiz ele identifica que houve um erro, algo que ele poderia ter levado em consideração, ou algo que ele esqueceu de levar em consideração, ele vai poder utilizar desse juízo de retratação e acolher, então, os argumentos que forem trazidos dentro do agravo de instrumento. Caso a decisão objeto do agravo de instrumento seja mantida, o agravado será intimado para que, no 8º dia legal, ofereça razões de contrariedade ao agravo e ao recurso principal também, instruindo o agravo com as peças que ele entender necessárias para o julgamento. Então, quer dizer que, no momento em que o agravo de instrumento ele é recebido, o prazo igualmente vai ser de 8 dias para a apresentação das contrarrazões, o momento em que poderá ser, inclusive, né, considerando que o agravo de instrumento ele serve para destrancar o recurso, né, que foi impedido de dar seguimento, não foi apreciado. Então, a parte contrária, no momento que for intimada, de que o agravo de instrumento foi recebido, então, ele não só responde o agravo de instrumento, mas ele também deve responder o recurso que havia sido trancado lá no início, tá? Vamos lá, então. Agravo de petição é uma outra espécie de recurso. O agravo de petição, ele está previsto no artigo 897 da CLT, sendo utilizado para impugnar as decisões judiciais proferidas no curso do processo de execução. Em regra, o agravo de petição, ele será interposto em face das decisões definitivas ou terminativas que forem proferidas em processo de execução trabalhista, como na decisão que julga, por exemplo, eventuais embargos à execução ou embargos de terceiro, ou ainda quando extingue total ou parcialmente uma execução. O prazo para interposição, tanto para interposição quanto para as contrarrazões do agravo da petição, é de 8 dias, sendo o recurso julgado pelo próprio tribunal presidido pela autoridade recorrida, né? Mais ou menos como é o caso do agravo de instrumento. Salvo se tratar de um juiz do trabalho de primeira instância ou de um juiz de direito no exercício da sua jurisdição trabalhista. Aquele mesmo exemplo que eu trouxe lá do recurso ordinário. Nós temos um artigo importante quando a gente trata do agravo da petição, que é o artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Ele estabelece e diz o seguinte, o artigo 897, parágrafo 1º da CLT, estabelece um pressuposto específico de admissibilidade do agravo da petição, que é a delimitação justificativa das matérias e valores impugnados. Então, o principal ponto dos pressupostos, né, os pressupostos eles costumam ser mais abrangentes, mas eles possuem pressupostos mais específicos quando se trata do agravo de petição. Temos também os embargos de declaração, uma outra espécie de recurso. O recurso de embargo de declaração está previsto tanto no Código de Processo Civil como na CLT. Ele está previsto lá no 1022 do novo CPC de 2015 e no artigo 897-A da CLT. E lá no 897-A ele dispõe que caberão embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrada na certidão, admitindo efeito modificativo da decisão nos casos de omissão
e contradição no julgamento e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Esse é um que nós já havíamos abordado também, mas vale dizer que, embora ainda existam divergências doutrinárias, prevalece o entendimento de que os embargos da declaração eles possuem natureza jurídica de recurso. Tem algumas pessoas que não compreendem ele como sendo um recurso. O recurso de embargos da declaração pode, portanto, ser oposto com determinadas finalidades, que são 3, tá? As finalidades são sanar omissão, obscuridade ou contradição mediante o esclarecimento, complementação do julgado ou corrigir erro material, que é o que está previsto lá no 1022 do CPC. Também podemos obter efeito modificativo do julgado, em caso de omissão, contradição ou também manifesto equívoco no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso. E também pré-questionar determinada matéria não apreciada na decisão, objetivando futura interposição de recursos de natureza extraordinária, como, por exemplo, o recurso de revista, embargos ou o próprio recurso extraordinário. O prazo para a oposição dos embargos da declaração é de 5 dias, e ele conta da intimação da sentença ou do acordo. Temos também o agravo regimental. O agravo regimental, ou agravo interno, ou por vezes também é denominado como recurso judicial existente nos... também denominado como recurso inominado, perdão, como é que eu me atrapalhei nas minhas anotações, só um minuto. O agravo, desculpa, eu trouxe um terceiro nome que não existe. O agravo regimental, também conhecido como agravo interno, ele é um recurso judicial existente nos tribunais com o intuito de provocar a revisão das suas próprias decisões. Então, é o tribunal que recebe e ele mesmo aprecia no intuito de exercer uma espécie de juiz de retratação, né? Porque ele vai fazer um reexame, uma revisão das suas próprias decisões. É isso. Ele está, muitas vezes, previsto apenas nos regimentos internos dos tribunais, e ele nem sempre vai ser cobrado de você, por exemplo, na prova da OAB e tal, porque, como eu disse para vocês já foi na aula anterior, os regimentos internos dos TRTs não são cobrados, né? Cada TRT tem o seu regimento interno, como a OAB tem uma abrangência nacional, não é cobrado os regimentos internos dos tribunais, tá? Bem, dentro do agravo regimental, são partes de um agravo, o agravante, parte que ele não se conformou com a decisão do juiz e requer a reforma da decisão. E o agravado, que é a parte contrária ao agravante. O agravo regimental, em regra, ele é utilizado nas seguintes situações: para reexame pelo tribunal das decisões monocráticas proferidas por seus próprios juízes, como decisões que concederam ou também denegaram medidas liminares, que indeferem de plano, petições iniciais, de ações de competência originárias lá dos tribunais trabalhistas. Também, o agravo regimental também é utilizado na hipótese de impugnar decisões monocráticas que deneguem seguimento a recurso prolatado pelo juiz relator no exercício do segundo juiz de admissibilidade, o juiz de quem. Também, para isso, é importante que vocês recordem lá daquele esqueminha que nós fizemos em um dos slides, que fala, né, do primeiro juiz de admissibilidade e o segundo juiz de admissibilidade. Também já falamos sobre esse recurso naquela hipótese lá, naquele esquema que eu havia formulado para vocês no resumo de aula. Também, para impugnar a decisão monocrática do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que nega seguimento ao recurso de embargos no Tribunal Superior do Trabalho. E o prazo de interposição do agravo regimental é fixado pelos próprios tribunais do trabalho. Então, em regra, não é algo que vai ser cobrado de vocês, tá? E os tribunais regionais do trabalho têm fixado, em regra, o prazo de 5 dias para o agravo regimental, mas ele não é absoluto. O prazo do agravo regimental ele é contado sempre em dobro, caso o agravante seja pessoa jurídica de direito público, ou até mesmo o próprio Ministério Público. O Tribunal Superior do Trabalho, em seu regimento interno, lá no artigo 243, ele fixa o prazo de 8 dias para a interposição do agravo regimental, não havendo pagamento de custas e depósito recursal, sendo recebido apenas no efeito devolutivo. Então, vale lembrar que, muito embora o prazo dos TRTs não são cobrados, o prazo do TST ele está padronizado, né, tem possui abrangência nacional, não de região, então ele acaba tendo essa fixação do prazo de 8 dias. Então, é algo que
Dificilmente vai cair algum pega-ratão nesse sentido em prova, mas é importante que vocês saibam essa diferenciação em relação aos prazos, né? Uma resposta rápida e objetiva no que tange ao agravo regimental para prazo, ela não cabe. Vai ser necessário vocês explicarem que o agravo regimental, ele vai levar em consideração o próprio regimento, o próprio nome vai fazer com que vocês tenham essa intuição. Então, os regimentos internos dos TRTs, né, primeira região, terceira região, quarta região, cada um vai ter um. A regra é que seja 5, mas não são todos. Mas o prazo regimental para o agravo regimental perante o TST, que é lá aquela instância extraordinária, compreendida também como terceira instância, ela vai ser sempre de 8 dias. Temos também uma outra espécie de recurso, que é o agravo de petição. O agravo de petição, ele é um recurso cabível para impugnar decisões proferidas na fase de execução, tá? Opostos os embargos à penhora ou os embargos à execução, a parte que não se conformar com a decisão, ela poderá interpor o agravo de petição. Então, o agravo de petição, ele será interposto sempre no prazo de 8 dias, e a sua matéria ela é restrita à decisão do juiz que proferir, restrita à decisão do juiz proferida na fase de execução. Então, se vocês perceberem qualquer indício dentro da questão, ou, enfim, dentro do problema que vocês estiverem resolvendo, que estiver dentro da execução, daí a tendência é que ele seja direcionado ao agravo de petição como recurso cabível, tá? A competência para o julgamento é do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, correspondente àquela vara do trabalho por onde transitou o feito. Tá? Isso está tudo especificado lá no artigo 678, no inciso 2º, a linha B da CLT. Então, é uma questão de competência bem tranquila, só vocês lembrarem que a vara do trabalho, ela sempre está submetida a uma região, a um TRT, então a competência de julgamento é para o TRT vinculado àquele juiz singular, né? Aquele juiz daquela decisão singular proferida em primeiro grau. É oportuno também destacar que, nos termos do parágrafo 1º desse artigo, do artigo 897 da CLT, o agravante precisa delimitar os pontos sobre os quais ele recai a discussão, bem como apontar o valor em controvérsia, possibilitando, assim, a execução da parte em controvérsia. Tal exigência se constitui como o verdadeiro pressuposto de admissibilidade do agravo, que não será conhecido na sua falta. Então, esse ponto é extremamente importante para vocês lembrarem que, e até para vocês compreenderem e lembrarem, o processo trabalhista é um processo que ele tende a ser um pouco mais efetivo e rápido do que o processo civil, que traz uma série de muito mais opções de ações, independentemente da circunstância processual que tu esteja. Então, dentro do agravo de petição, uma possibilidade é que tu tranque, que tu tente rediscutir uma execução. Só que se tratando de execução, se recordem, já tem uma sentença que garantiu o direito a uma parte de receber um determinado valor, já está na fase de execução. Então, a ideia é que, mesmo existindo meios para recorrer, esses meios eles são bastante engessados para que o ordenamento jurídico, para que o processo trabalhista ele siga andando, né? Por isso que a gente trata isso dentro da agravo de petição como um verdadeiro pressuposto de admissibilidade, apontar lá no teu recurso quais são as verbas que são controversas e quais são as verbas que são incontroversas. Verbas que são incontroversas são aquelas, por exemplo, tu está discutindo uma rescisão trabalhista com o teu funcionário e de repente, você demite ele entra com ação judicial contra ti. Daí o que acontece? Como a demissão se deu no momento acalorado, tu acabou não fazendo o pagamento da rescisão dele e tudo mais, porque ele saiu da empresa, saiu obrigado e tal, papai, fez uma rescisão indireta, ou demitiu ele, e daí vocês chegaram no Poder Judiciário para discutir isso. Verbas incontroversas são aquelas de que tu demitiu ele, sabe? Tu demitiu, então tem que fazer alguns pagamentos. Tu vai pagar a multa do FGTS, vai pagar as férias atrasadas, vai pagar eventual horas extras trabalhadas no mês, o que tu compreende como sendo incontroverso, né? Que são questões indiscutíveis. Trabalhou 12 meses, vai ter direito a um mês de salário, um mês de férias, vai ter o adicional de férias, um terço. Então, tudo isso aí são questões incontroversas. Mas, por exemplo, ele vai poder trazer lá de que houve, por exemplo, vamos pensar numa hipótese de que o trabalho dele era insalubre, e ele precisava de um adicional de insalubridade pelos 10 anos que ele trabalhou na empresa.
Ele pensa, não, insalubre não era, porque a tua atividade não tem compatibilidade com a insalubridade, então esse valor eu não aceito pagar 30% a mais do teu salário por 10 anos, isso vai dar uma fortuna. Então, no meu agravo de petição, mesmo eu tendo perdido a ação, e eu já estou na fase de execução, eu preciso dizer o seguinte, olha, eu estou fazendo agravo de petição, mas eu não me oponho a fazer o pagamento dessas verbas, porque, para mim, eu considero elas como sendo incontroversas. O juiz acertou na condenação. Mas, no que diz respeito à insalubridade, eu não concordo. Então, eu quero suspender aqui o pagamento, a execução desses valores, porque eu pretendo seguir discutindo ele, entende? Mais ou menos dentro dessa ideia, para vocês entenderem. Daí, nós temos agora o recurso de revista. O recurso de revista ele é cabível contra acordos proferidos pelos tribunais regionais do trabalho no julgamento de recurso ordinário em dissídio individual. Trata-se de um recurso técnico que somente será admitido quando atendidas as exigências contidas no artigo 896 da CLT. Então, também o prazo para o recurso de revistas também é de 8 dias, tá? No que tange ao recurso de revista, já é um recurso que eu havia trazido para vocês, mas alguns colegas me solicitaram abordar ele com um pouco mais de profundidade. Então, vamos lá. O recurso de revista ele é um recurso de natureza extraordinária, né? Lembrando que, basicamente, a gente compreende como... Não confunda, né? O recurso ordinário ou extraordinário com a natureza ordinária ou extraordinária. Basicamente, a gente interpreta como sendo recursos de natureza ordinária os recursos que partem do primeiro grau vão para o segundo, e os juízes e os recursos extraordinários, recursos que partem do segundo grau e vão para o terceiro, tá? Então, o recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária. Então, ele vai ser apreciado lá pelo TST, tá? A principal missão do recurso de revista é a uniformização das decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Na ideia de que elas sigam sempre no mesmo parâmetro e proporcionem sempre decisões que sejam equânimes, sejam igualitárias para diferentes pessoas que possuem o mesmo direito, né? O que dentro da área civil se demonstra extremamente difícil pela grande complexidade da vida, né? Nós discutimos absolutamente tudo dentro da área civil. Dentro da área trabalhista, o campo de discussão é muito menor, né? O contexto de trabalho é o contexto a ser discutido, então as possibilidades de percepção do que pode acontecer são mais limitadas, então mais possíveis de que seja uniformizado o entendimento para basicamente tudo que pode acontecer dentro da empresa, tá? Então, basicamente, o recurso de revista, ele se destina a resguardar a integridade do direito objetivo. Daí vocês pensam, o que significa resguardar a integridade do direito objetivo? O direito objetivo é o que está garantido, que está legitimado, que está... me fugiu o termo... o direito que está posto, né? O que foi levado... eu ia falar, foi levado a registro. Não fugiu a terminologia que eu ia utilizar agora. Mas é a letra de lei, tá? O que está na lei é o direito objetivo, que está normatizado, exato, tinha esquecido o termo. O que já se tornou norma, né? Normatizado. O direito objetivo é o que a lei manda, né? Não só a lei, mas orientações jurisprudenciais, assim como súmulas vinculantes, enfim. O que está escrito lá é o que nós compreendemos como direito objetivo. E o recurso de revista, ele tem o único objetivo de garantir, resguardar a integridade desse direito objetivo. De modo que, se existe algo escrito, esta norma escrita deve ser obedecida, tá? Eu trago também para vocês pegarem uma ideia melhor do recurso de revista, que é o seguinte: os recursos de natureza ordinária, que são aqueles que eu falei que normalmente partem do primeiro para o segundo, eles normalmente tratam de interesses individuais das partes, tá? São a busca por direitos que são subjetivos, tá? Por que são subjetivos? Eu sofri um abalo psíquico, estou buscando uma indenização por dano moral, ou eu trabalhei de tempo a mais, não recebi pelas minhas horas extras, eu fui demitido e não pagaram a multa do FGTS, eu fui demitido injustamente, sofri um abuso no trabalho, enfim, independentemente de qual seja o direito, independentemente de quão importante e verdadeira a prova que tu tenha daquele direito, ele é um direito subjetivo, ele precisa passar pelo exame, ele precisa ser ofertado o contraditório para que a empresa se manifeste do que tu está trazendo, né? Por isso que os recursos de natureza ordinária,
Eles tratam de direitos das partes, direitos individuais das partes que são considerados direitos subjetivos porque ainda não foram confirmados, tá? Um exemplo, já trouxe vários exemplos, por exemplo, um exemplo do pagamento de horas extras, que tu busca lá a reparação, o pagamento das horas extras de um período que tu efetivamente trabalhou, tá? Então, o principal ponto que vocês precisam entender é que o recurso de revista, ele nunca vai abordar efetivamente esses direitos que são subjetivos. Eles vão sempre abordar direitos que são objetivos. Então, é o que está escrito, tá? Então, por exemplo, no recurso ordinário, que é o recurso que a gente vai interpor da decisão lá do primeiro grau, o juiz singular do primeiro grau profere uma sentença, e eu não concordo com ela, vou fazer um recurso ordinário, né? O recurso ordinário, ele vai sim analisar matérias que são subjetivas, matérias de direito de fato, e isso vai acontecer. O recurso ordinário tem essa funcionalidade. Tu pode questionar o próprio fato que foi interpretado de uma determinada maneira pelo juiz, tá? Só que no momento em que tu recebe uma decisão que tu não te agrada, lá, que vai ser oriunda daquele recurso ordinário, né? Tu propôs o recurso ordinário, deferiu ou indeferiu. O recurso que tu vai interpor, o recurso de revista, ele vai deixar de analisar pressupostos que são subjetivos, direitos que são subjetivos, e vai passar unicamente a abordar os direitos que são objetivos. Então, quando o recurso de revista ele segue para o segundo grau, segue para o terceiro grau, na verdade, para o TST, ele deixa de lado tudo que é a questão subjetiva e passa a ficar unicamente dentro da abordagem objetiva. E a discussão proposta em sede de recurso de revista é sempre algo relacionado ao interesse público, que é isso que a gente precisa recordar. Deixar bem claro o que é direito subjetivo, direito objetivo, acho que foi até redundante demais, mas quando a gente trata de direito objetivo, a gente automaticamente tem que vincular de que é algo que vincula essencialmente o interesse público, não essencialmente das partes. Lógico que tu, sendo um advogado, trabalhando lá dentro para defender os direitos da empresa ou do empregado, obviamente o teu recurso ele vai ter o intuito de ver resguardado, ver garantido a tua pretensão de receber um valor ou de afastar a condenação de algum pagamento. Mas a gente precisa entender que o interesse público está vinculado ao quê? A garantia jurídica, aquela integridade que a gente falava antes. Né? Porque se existe uma OJ que define que na situação A deve pagar X para o empregado, se isso não acontece com o meu cliente, eu não estou garantindo o interesse público, porque eu não estarei, digamos, eu estarei consentindo com o descumprimento de uma norma escrita, né? Então, por isso que isso traria, digamos, uma instabilidade jurídica, né? Isso, pensando a longo prazo e em larga escala, nós criaremos uma instabilidade dentro da Justiça do Trabalho, onde nós não saberíamos mais o que efetivamente seria levado em consideração ou não diante das normas que são escritas na Justiça do Trabalho, tá? Então, os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, eles seguem basicamente os pressupostos tradicionais de todos, que vai ser lá, tem que ser tempestivo, tem que ter o preparo, enfim, tem que ter algo a ser recorrido, mas o principal ponto, né, dentro dos pressupostos de admissibilidade, quando a gente chega no recurso de revista, a gente precisa lá, agora entra um pouco mais a fundo, quando a gente fala do direito objetivo. Eu falei de uma maneira bem ampla, normas, etc., né? Mas dentro do recurso de revista são, na verdade, 3 itens que a gente precisa observar, que são divergências jurisprudenciais, a violação de lei ordinária ou à Constituição Federal, e terceiro, contrariedade de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, orientações jurisprudenciais, as OJs, do TST, e também as súmulas vinculantes do STF, tá? E daí o seguinte, esses pontos, vocês pensam, não, beleza, são 3, assim como os outros que eu falei. Na verdade, essas 3 são as mais difíceis de tu encaixar, porque normalmente os juízes que proferem, os juízes anteriores, né, os juízes ACO, considerando a de quem como sendo os juízes que estarão lá no TST, eles dificilmente vão proferir uma sentença que venha violar algo que está normatizado.
Tanto é que a média de recursos que efetivamente sobem para o TST são de 15%, ou seja, a cada 100 recursos, em média, 15 são recebidos. Então, é muito pouco, né? Então, percebam como é interessante essa visualização aí de que o recurso em revista é um recurso que nem sempre a gente consegue garantir que ele suba, tá? Então, basicamente é isso. O recurso de revista vai ser aquele recurso que tu vai interpor quando, a partir da decisão de segundo grau, tu visualizar de que existe uma divergência de uma norma escrita, sendo ela exclusivamente divergência jurisprudencial, violação de lei ordinária ao CF, ou contrariedade de súmula do TST, orientação jurisprudencial do próprio TST e também súmula vinculante do STF, tá? Bem, pessoal, também nós temos o recurso de revista, ele não se presta para exame material de fato. Isso que eu falei para vocês está escrito na súmula 126 do TST, que diz lá que é exatamente isso, né? Que é incabível o recurso de revista para exame de fatos e provas, não é essa a função dele. Temos, por fim, já fechando, os nossos embargos. Os embargos, eles visam uniformizar a uniformização das jurisprudências das turmas do TST, que por muitas vezes apresentam entendimentos que são divergentes. São apresentados ao presidente da turma do TST, que após verificar os pressupostos de admissibilidade, ele encaminha para a seção de dissídios individuais. A seção de dissídios individuais é a SDI, que é um setor que tem dentro do TST, que vai apreciar as razões que estarão anexas a esses embargos, tá? E o nome desse recurso é apenas embargos. De acordo com o artigo 884 da CLT, nós temos 3 tipos de embargos, tá? São os embargos de divergência, que cabem aos acordos que cabem aos acordos prepostos pelas turmas do TST nos recursos de revistas que divergirem das decisões de outras turmas, de decisão da própria SDI ou da súmula do próprio TST. Então, os embargos de divergência, elas cabem aos acordos prepostos pela turma do TST nos recursos de revista que divergirem das decisões de outras turmas, da decisão do próprio SDI, que é a seção de dissídios individuais, ou também de súmula do próprio TST. Temos também os embargos de nulidade, que cabem aos acordos proferidos pelas turmas no julgamento de recurso de revista para as sessões de dissídios individuais e também que violem lei federal ou Constituição Federal. E também nós temos os embargos infringentes, que são interpostos das decisões proferidas pelo próprio TST nos processos de dissídios coletivos e ações decisórias de sua competência originária, quando a decisão for unânime, tá? Dentro desses embargos, aí, todos eles possuem prazo de 8 dias, todos eles têm um efeito devolutivo e todos eles exigem preparo. Por fim, eu trago aqui, espero que dê tempo, recurso adesivo. O recurso adesivo, ele não tem previsão explícita dentro da CLT. Então, ele sempre é aplicado de forma subsidiária e tem uma previsão lá dentro do CPC, tá? No artigo 997, parágrafo 1º. A previsão de aplicação dele está garantida, muito embora não previsto na CLT, na súmula 283 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o recurso adesivo, ele não é propriamente um tipo de recurso, mas é uma forma de interposição de recursos tardiamente. Basicamente, é para aqueles que inicialmente não tinham a intenção de recorrer, mas aproveitando de um recurso da parte contrária, ele apresenta conjuntamente as suas contrarrazões, apresentando o recurso, então, adesivo, né, porque ele cola no recurso já existente, recorrendo da parte da decisão em que foi sucumbente, né. Assim, o recurso adesivo ele poderá, sim, ter uma utilização no Justiça do Trabalho. No entanto, nos termos da súmula 283 do TST, o recurso adesivo somente será admitido em algumas situações, que é quando da interposição do recurso ordinário, do recurso de revista, do agravo de petição, dos embargos ao TST e do recurso extraordinário. Então, pessoal, basicamente eu tive um probleminha técnico aqui. Eu achei que eu tinha colocado no meu computador para carregar, mas a régua estava desligada. Então, eu estava bem no finalzinho, estava já querendo correr para não ter problema com isso.
Mas, basicamente, eu queria fechar a questão do recurso de revista. Não me parece que eu estava explicando ali que eram apenas em 5 hipóteses, né, que poderia cair, que é o recurso ordinário, que o recurso adesivo ele vai colar somente no recurso ordinário, no recurso de revista, no agravo de petição, nos embargos do TST e na interposição do recurso extraordinário, tá? É bom lembrar que para o recurso adesivo é um requisito essencial a sucumbência recíproca, né? E a parte deveria ter condições de recorrer automaticamente. Será apresentado após o recurso de uma das partes dentro do prazo que a parte teria para as contrarrazões, contando da notificação. Assim, no prazo das contrarrazões do recurso ordinário, por exemplo, caberia o recurso adesivo em 8 dias. O que isso significa? Significa que, como o recurso de revista, ele é um recurso que cola no recurso interposto pela parte contrária, tu será intimado desse recurso interposto pela parte contrária e tu vai ter um prazo para apresentação de contrarrazões que vai vincular ao prazo daquele recurso que foi apresentado. Por exemplo, no caso do recurso ordinário, a parte que interpuser o recurso ordinário vai ter 8 dias para essa interposição e tu igualmente terá os 8 dias para as contrarrazões após a intimação. No prazo das contrarrazões, daí sim tu apresenta o recurso de revista, tá? Desculpa, o recurso adesivo, perdão. Esse recurso também já foi amplamente explicado numa aula anterior, então, revisando as demais, vocês vão entender bem também. Tá, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Eu vou tentar fazer uma edição, tentando tornar esse vídeo um único só, essa aula uma única só. Do contrário, ficarão 2 vídeos lá, um maior e outro menorzinho, beleza? Então tá, pessoal, bons estudos, vamos conversando, contem comigo sempre. Um abraço.